Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos aí à resolução de exercícios de Sociologia do segundo ano médio, tá ok? Então vamos aí, pega lá o exercício de vocês. O que nós vamos responder agora de forma comentada é o da última semana, dia 4 de junho de 2020. Então vamos seguir viagem aí. Pessoal, na primeira questão aí, nós temos a maioria dos que se encontram abaixo da linha de pobreza nos países não desenvolvidos é constituída por famílias que subsistem em microunidades agrícolas, em atividades artesanais, no comércio ambulante através do trabalho sazonal, é aquele trabalho periódico, ou uma combinação de atividades da natureza. Estas famílias não se beneficiam do salário mínimo, nem de outras medidas de proteção do trabalhador formal. Para ajudá-las, torna-se necessário capitalizá-las e dar aos seus membros treinamento básico em tecnologia produtiva e em procedimentos contábeis e financeiros. Essa aí foi uma frase de Paul Sagan no livro dele Perspectivas de Desenvolvimento da América Latina. Nesse livro aí, nessa parte do texto do livro dele, nós vamos analisar. Partindo da análise do texto transcrito acima, assinale a alternativa incorreta. O que é que Paul escreve aí e o que é que tem nas nossas questões aí que não estão corretas. As políticas de renda mínima buscam criar condições básicas de sobrevivência para uma parcela da população que não possui acesso a nenhuma forma de proteção trabalhista. O que ele está tentando dizer é isso, que existem políticas de renda mínima que buscam criar essas condições de sobrevivência a essa parcela da população que não possui nenhuma forma de proteção trabalhista? Não, não é isso. O que ele está mostrando lá é que existe essa parcela da população que não tem acesso e que vive do seu trabalho em locais mais afastados, locais rurais, tal. Então, essa alternativa aí não é essa a alternativa, tá? Essa alternativa aí, ela é exatamente correta. O que ele está dizendo é isso. Ele traz esse aparato, mas nós temos que buscar uma que não tenha nada a ver. A alternativa é incorreta aí. A letra B. Os trabalhadores informais e aqueles inseridos na pequena agricultura familiar encontra-se entre a parcela da população economicamente mais vulnerável, necessitando de políticas públicas específicas. Correto. O trabalhador rural ele é um trabalhador desprotegido. As leis trabalhistas muitas das vezes não lhe favorecem, né? Não favorece, não o auxilia, não o protege, e é necessário que haja essa inclusão, certo? Então essa alternativa está correta. A letra C. A qualificação do trabalhador que garante o domínio tecnológico um dos procedimentos contábeis necessários para o controle da renda familiar são fundamentais no processo de melhoria das condições de vida dos trabalhadores que se encontram fora do mercado formal? Correto. A qualificação profissional é a melhor forma desse trabalhador ser inserido nesse mercado formal para lhe garantir renda e o procedimento contábil de orientação a ele para que haja controle nessa renda, né? Então, a alternativa está correta. As rápidas transformações na economia e na organização do mundo do trabalho exigem da população economicamente ativa uma constante adaptação às novas configurações do mercado? Sim, exigem. Exigem sim, essas rápidas transformações estão aí, cada vez mais rápido, e nós temos que nos atualizar. E
essa organização mundial que exige da população uma constante adaptação a essa configuração do mercado, é necessário que haja uma contínua presença, vamos dizer, em sala de aula, para que eles venham estarem sempre atualizados. Então só nos restou a letra E, né? Vamos ver o que é que diz a letra E aí. Os trabalhadores excluídos do mercado de trabalho formal e carentes de uma rede de proteção social são derivados da falta de educação pessoal. Não. E do excesso de comodismo. De jeito nenhum, ele não fala isso de forma nenhuma. Não possuindo nenhuma relação com as configurações adquiridas pelo mercado no seu processo de expansão. Não, erradíssima. Então essa é a alternativa incorreta que nós procuramos, tá? Então a letra E, os trabalhadores eles são excluídos do mercado formal, carentes de renda, de proteção social, mas não é derivado dessa falta de educação pessoal, nem excesso de comodismo não, certo? E possui sim relação com essas configurações adquiridas pelo mercado e no processo de expansão, a expoliação, a exploração, tudo isso são consequências sim, tá ok? A segunda questão aí vai trazer os fenômenos sociais estudados pela sociologia. A mobilidade social, que foi o tema da nossa aula passada, é um indicador do nível de desigualdade e de mudança social. Sabendo disso, ao falarmos em mobilidade social, estamos nos referindo a quê? A frequência com que as famílias de uma sociedade deslocam-se ou mudam suas residências em um determinado período do tempo? Não, mobilidade social não é isso. Isso aí seria migração e não mobilidade social, certo? Letra B. Ao número de migrantes e imigrantes que passam pelo território de um país em determinado tempo. Assim, quanto maior for o número de migrantes e imigrantes, mais movimentada uma sociedade será. Ó, pessoal, isso aí está erradíssimo. Então, o número de migrantes e imigrantes. O que é imigrante? Imigrante é o cidadão que sai do seu país e chega no país que ele se dirigiu. Então, quando ele sai do seu país, ele é um emigrante, com E. Quando ele chega lá no país que ele está indo, ele torna-se um imigrante, certo? Migrante é todo mundo que migra, que sai do seu... Isso internamente. Sai da sua cidade, sai do seu estado e vai para um outro estado. Internamente, por exemplo, você saiu daqui de São Cristóvão, foi para Aracaju, você é um migrante. Foi morar em Aracaju, foi morar em Socorro, foi morar em Itapuranga, você é migrante. Você saiu daqui, foi morar na Bahia, qualquer que seja a cidade, você é um migrante, certo? São migrações internas. Então isso aí não tem nada a ver com mobilidade social, alternativa errada, tá? Vamos pular aí para a letra E. A quantidade de carros ou veículos que circulam em uma cidade, tendo em mente que quanto maior for a quantidade de veículos em uma cidade, mais móvel ela se tornará. O que é que tem a ver? Vamos colocar a cidade sobre rodas agora para tornar a cidade móvel? Quer dizer, a cidade tornando-se móvel, então é uma mobilidade social? Não. Tem nada a ver. A questão da mobilidade social não está atrelada ao movimento da sociedade nem ao movimento da cidade, né? Vamos colocar agora a cidade sobre rodas. Engraçado essa. Ao desenvolvimento dos meios de transporte público responsáveis pela movimentação de pessoas em uma sociedade justa e desenvolvida. Torna a dizer, a mobilidade social aí não é movimento social vertical. Não é isso não. Vamos à letra C. Ao índice de pessoas que conseguem ascender ou que caem na escala socioeconômica.
de uma sociedade, observando os meios e os mecanismos que os indivíduos dispõem para tanto. Aí agora chegamos ao ponto-chave e à alternativa correta, certo? Os índices de pessoas que conseguem ascender, ou seja, subir, crescer socialmente, e as que caem na escala socioeconômica, social e econômica, é você mudar de classe social, certo? Então, essa aí é a alternativa correta, ok? A terceira questão aí, nós vamos falar sobre os fatores que influenciam a mobilidade social. E entre esses fatores estão a vontade de trabalhar, a preguiça e o nível educacional? Não. Isso aí não altera o nível educacional. Perdão, a mobilidade social não é alterada por isso aí. O nível econômico familiar, sim, se a sua família ela tem uma condição econômica boa, uma família rica, você já tem uma conjuntura social e econômica diferenciada. Então, o nível educacional familiar também e as políticas que asseguram igual acesso aos meios de formação educacional. Você já tendo um nível econômico familiar, um nível educacional familiar, você já vai ter essa influência na mobilidade social. Então, a alternativa correta aí é a letra B, certo? E a letra C, a comodidade, o nível educacional e a vontade de trabalhar? Não tem nada a ver. Você pode ser o cara mais trabalhador do mundo. Se você não tiver um bom nome, não tiver uma reputação familiar, você não tem esse mecanismo para a mudança social, nessa mobilidade aí, não. O nível econômico familiar influencia, sim. A comodidade e as políticas que asseguram igual acesso aos meios de formação? Nem sempre, né? Nem sempre. O que vai assegurar mesmo aí é o nível econômico familiar e a educação familiar, tá ok? Isso aí são os principais. Então, alternativa aí, letra B. A quarta questão aí, a estratificação social é uma realidade de todas as sociedades do mundo. Dentro do conceito de estratificação, a mobilidade social existe quando é que vai existir esse conceito de mobilidade social em meio a essa estratificação? Letra A. O indivíduo muda-se de um bairro ou de uma região? Não, ele mudando de um bairro, de uma região, ele é um migrante, ele não vai mudar, não vai haver mobilidade social, ele só migrou. Letra B. Uma família ou indivíduo, migra para uma região do país. Não, ele é um migrante. Nesse caso aí, continua sendo migrante. Não houve mobilidade social, não. A letra E. Uma grande quantidade de famílias desloca-se do campo para o meio urbano. Isso aí é um êxodo rural, a saída das pessoas, das famílias, do campo para a cidade. Não é mobilidade social, não. E quando chegar lá na cidade, eles ainda podem ser marginalizados, irem morar na favela, em condições subhumanas, muito pior do que o que eles haviam ou possuíam lá no campo, certo? Letra D. Um grupo social imigra para outro país. Não é. Ele vai ser um imigrante, certo? Letra C. Um grupo ou um indivíduo ascende ou descende na escala social. Esse aí é o mecanismo. A estratificação, a realidade vai ocorrer dentro disso aí. O conceito vai vir nessa mobilidade. A ascender, você subir ou você decrescer. Você ficar milionário ou você ficar paupérrimo. Então você está ascendendo ou descendo na escala social. Tá ok? Então a alternativa correta aí, letra C. A quinta questão aí, nós vamos em relação ao sistema de castas. Esse sistema de castas, pessoal, ele é muito comum, era, né? Ele era muito comum
e ele existia no período do feudalismo. Então, hoje em dia, não é comum. Se alguém ainda tiver esse sistema de casta, eu desconheço. Mas com relação ao sistema de castas de uma sociedade, esse sistema de castas eles ainda são existentes em alguns países bem remotos, países distantes e que são fechados à cultura internacional na Ásia e na África, certo? São países pequenos que ainda vai existir aquelas culturas tribais lá na África, então vai existir aí esse sistema de castas. A letra A. Existe mobilidade social dentro de uma sociedade de castas? Assinale a alternativa. Não existe. Não existe mobilidade social dentro de uma sociedade de casta. Se você nasce, se seu pai é padeiro, você será padeiro. Ah, não, mas eu não, você será padeiro. Ah, não, mas eu quero ser. Não, você não quer ser, não. Você será padeiro. Não é opcional, entendeu? Não é você não tem esse poder de decisão, não. É o negócio da família e você dá prosseguimento, certo? Letra B. A exogamia faz parte dos casamentos realizados em sociedades de castas. Exogamia quer dizer não faz parte. Nesse casamento de castas, ou vai existir a monogamia ou a poligamia. Ou é um único cônjuge ou mais de um cônjuge. Agora, cônjuges de fora que é a exogamia, de fora daquela casta, não vai haver, não. São de dentro da casta e pode ser monogâmicos ou poligâmicos, né? Então vai depender aí das tribos. A letra C. Não existe mobilidade social dentro de uma sociedade de casta. Essa aí é a alternativa correta, certo? A letra C. A letra D. Dentro de um sistema de castas, não é importante a hereditariedade? Não, é importante sim. É muito importante a hereditariedade e eles prezam muito por isso. Em um sistema de casta não existe a divisão entre castas superiores e existe sim, existe aquelas castas superiores, as inferiores, existem as castas que estão dominando e as que são dominadas, vai existir isso sim. A sexta questão aí, de acordo com a teoria de Marx, a desigualdade social explica-se. Marx ele vai explicar aí pela divisão da sociedade em classes sociais, decorrente da separação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Então a alternativa é a B, era a divisão de classes, né? Os trabalhadores e os patrões. A sétima questão aí, nós vamos ter: os estamentos foram a forma de organização social de um grande número de civilizações no mundo antigo. As divisões que compunham o sistema de estamentos visto no feudalismo europeu eram: qual era aí os estamentos que existiam lá no feudalismo na Europa, na Idade Média? Era a nobreza, o clero e os servos. Então, a letra C. Quem estava no topo da pirâmide era a nobreza, depois vinha o clero e os servos. E aí, a oitava questão. Os sistemas de estratificação estão divididos em 4 tipos diferentes. A estratificação ela está dividida em a escravidão, a casta, o estamento e a classe.
Então, essa divisão aí é a letra A, tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.